Nós estamos chegando, estamos às portas de um novo ano, 2025, está aí. E, num certo sentido, não no sentido espiritual, pelo menos para nós que cremos em Jesus, é invariável que, pelo menos do ponto de vista cultural, todos temos algum rito de passagem, que são esses encontros, são os jantares, são os votos que oferecemos uns aos outros, na expectativa de que o próximo ano seja um ano melhor, que o nosso coração esteja cheio de esperança, de boa expectativa. E quando nós fazemos isso, está muito alinhado com a nossa realidade humana. Afinal de contas, nós seres humanos vivemos da experiência de inovação contínua. Todos nós ouvimos falar nos últimos meses sobre inteligência artificial, por exemplo. E alguns fazem até o sinal da cruz, dizendo: eu não vou usar esse bicho. Mas a verdade é que a inteligência artificial começou na década de 50. E querendo ou não, gostando ou não, todos nós usamos inteligência artificial. Quando você usa, por exemplo, o Google Maps, o Maps ou o aplicativo da sua preferência para chegar a algum lugar, já é inteligência artificial te dizendo qual é o melhor caminho. Quando você assiste um filme na Netflix, por exemplo, e depois o próprio canal de streaming fica te sugerindo novos filmes, o que é aquilo? Inteligência artificial. Então, essa inovação, ela é inevitável. Assim como coisas mais sofisticadas, que eu nem desejo lá em casa, por exemplo, chip neural. Antigamente nós dizíamos que a vida tinha que ser como um foguete que só vai para frente. Agora o foguete dá marcha ré, uma inovação na tecnologia aeroespacial. Esse é o tempo que nós vivemos. E a verdade é, sejamos nós o que alguns chamam de early adopters, aqueles que adoptam rapidamente as inovações, ou late adopters, aqueles que adotam posteriormente as inovações. A verdade é que mais dia ou menos dia nós temos que abraçar o novo. Eu trouxe um exemplo prático para vocês. Olha só, esse é o telefone que o reverendo Willis usou até pouco tempo. Ele ainda tira uma foto aqui, ó, ainda tira foto. E aqui já ouvi que alguns ainda usam, não? Exato, mas tem. Por mais que você aprecie e goste, aliás, a minha esposa falou: se você conseguir vender, aproveita a chance. Se você quiser um item exclusivo do reverendo Willis, me procura depois. Quem quer, assim, por mais que você aprecie aquilo que já foi, é inevitável que você vai precisar daquilo que é novo. E nós não podemos olhar para aquilo que é novo, para aquilo que vem, sempre com um olhar negativo e pessimista. Pelo contrário, a palavra de Deus nos mostra que o nosso Deus é um Deus de inovação, é o novo, é o Deus que dá nova vida, novo futuro, novo céu, nova terra. E se os homens podem produzir inovações, entre elas várias são boas e oportunas, nem todas, Deus sempre traz aquilo que é novo e é melhor para as nossas vidas. E a minha oração é que 2025 seja assim, seja um ano melhor, seja uma experiência mais abençoadora para cada um de nós. E há um texto maravilhoso no Antigo Testamento, no livro de Isaías, capítulo 43, em que Deus fala da sua capacidade de trazer aquilo que é novo. Isaías 43, versículos 18 e 19. Eu estou lendo na Nova Versão Internacional. Isaías 43, 18 e 19. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo. Vocês não percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Isaías, o nome dele significa o Senhor é salvação. E faz sentido, porque de todos os profetas do Antigo Testamento, o livro que mais você encontra a palavra salvação é no livro de Isaías. E esse livro do profeta é considerado uma pequena Bíblia, porque dos seus primeiros, ele tem 66 capítulos, dos 39 primeiros capítulos ele fala de juízo,
Mas os 27 últimos capítulos, ele fala de graça, de salvação, da vinda do Messias. E esse trecho que acabamos de ler é um trecho que trata disso, do fato de que Deus estaria dando uma nova oportunidade ao seu povo. Mas há algo tão peculiar nessas palavras. Você deve ter notado a mensagem dele. Não fique preso ao passado. Deve ter notado, não habite no passado. Eu estou fazendo algo novo. Mas sabe o que é curioso dessa passagem? Isaías é um profeta com P maiúsculo. Ele está anunciando tudo isso 100 anos antes de acontecer, porque a referência dele é que Deus levantaria o reino da Babilônia, que naquele momento não era uma grande potência. Seria como dizer que o meu tricolor do Morumbi, o ano que vem, vai ser o campeão mundial. Faz tempo que a gente não vê isso. Era uma coisa assim meio improvável. Mas Deus olha para aquela situação e por meio do profeta, ele diz: um novo poder vai surgir. A geopolítica vai ser transformada. São os babilônios. Mas tem uma coisa: vocês foram muito rebeldes ao longo dos anos. Vocês foram idólatras ao longo dos anos. E por essa razão, vocês serão levados ao exílio, ao cativeiro. E lá nesse exílio, nesse cativeiro, vocês serão disciplinados. Vocês vão ter que pensar na vida. Vocês vão ter que se arrepender dos seus pecados, dos seus caminhos. E aí, eu não vou esquecer vocês lá no cativeiro. Eu vou trazer vocês de volta para essa terra prometida. Eu vou abrir, fazendo um paralelo com Êxodo, um caminho no deserto. Que lindo! Para que o povo saísse do Egito e fosse para a terra prometida, Deus abriu o mar vermelho. Agora, para que o povo saísse da Babilônia e voltasse à terra prometida, Deus abriria um caminho no deserto. Ele faria brotar água no deserto, rios, riachos. Ele cuidaria do seu povo de uma maneira tão especial. Mas note que ao dizer tudo isso, falar de que um poder mundial novo se levantaria, que eles seriam levados em disciplina, e que depois do tempo da disciplina Deus os traria de volta. Atenção! Deus disse: não fiquem pensando na coisa do passado. Veja que curioso. O passado, e se você está comigo, diga amém. Agora é um pouquinho complicado isso aqui. O passado a que Isaías se refere não tinha sequer acontecido. Aconteceria 100 anos depois. Mas ele já está dizendo: quando tudo isso acontecer, não fique preso ao passado. É fascinante. A melhor ilustração que eu encontrei para visualizarmos isso, tamanha a sua complexidade, seria a seguinte: imagine que um pai, ele tem um filho de 6 anos de idade, mas o menino é rebelde, não larga o Nintendo para nada, só no videogame. Então o pai chama ele para uma conversa e diz: olha, senta aqui meu filho, eu preciso conversar com você. Do jeito que a coisa vai, já percebi, você não quer mudar, você não vai mudar, não é? E eu estou vendo que a sua idolatria vai sair do Nintendo e vai acabar numa outra ainda pior, chamada TikTok. Já estou vendo isso, meu filho. E aí é o seguinte: quando você se tornar um adolescente, eu não vou ter outra alternativa a não ser mandar você para o internato. Você vai para o internato, meu filho, e lá você vai pensar na vida. Você vai ter que aprender a ser um homem digno, uma pessoa que respeita. Mas fique tranquilo, eu não vou abandonar você lá no internato. Depois que você estiver redondinho, resolvido, tratado, eu vou buscar você e trago você de volta. Quando eu te trouxer de volta, olha, nós vamos ter um tempo ótimo, nós vamos celebrar muito. Aí eu te peço uma coisa: esquece esse negócio de internato, não lembre mais do passado. Bom, pelo menos nós conseguimos visualizar o que Isaías estava dizendo. Vai acontecer tudo isso, mas um dia Deus te dará algo novo. Deus fará algo novo. E quando Deus estiver para fazer algo novo, esqueça o passado. Aqui as 3 lições que nós podemos tirar dessa passagem, e elas são extraídas diretamente do versículo, capítulo 43, versículo 18, na parte A, o texto diz assim: esqueçam o que se foi. Esqueçam o que se foi. Versículo 18 na parte A. No hebraico é al-zahar.
que não é a ideia de você apertar um botão e deletar uma informação e nunca mais lembrar dela. Quer dizer, você não ficar voltando naquela experiência e ficar regurgitando aquela experiência, e trazendo aquela experiência de volta. A mesma expressão é usada para falar de algo que você transforma num memorial. A Bíblia é cheia de experiências de memorial. Faz isso para lembrar daquilo, faz aquilo para lembrar do outro. E Deus disse, nesse caso, não voltem mais, não tragam isso à lembrança. E no versículo, aqui no versículo 25 do mesmo capítulo, nós vemos um paralelo que nos ajuda a entender o que Deus quer dizer quando Ele fala para o povo de Judá, não se lembrem mais disso. Deus diz assim no versículo 25, sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim, e que não se lembra mais dos seus pecados. Bem, na teologia clássica, na teologia ortodoxa, nós sabemos que Deus, Ele é onisciente. Deus sabe de tudo, e porque Deus sabe de tudo, Deus não se esquece de nada. Então o que Deus quer dizer com isso, quando afirma dos seus pecados, eu não mais me lembrarei? Deus quer dizer, eu não vou levar em conta, eu não vou aplicar na sua conta, eu não vou permitir que aquilo que aconteceu no passado interfira no nosso relacionamento. E quando Ele conclama o povo de Judá a não se lembrar daquilo que ficou no passado, a ideia é a mesma. Não permita que aquela experiência do passado interfira na sua vida no presente. Nós precisamos colocar diante de Deus as nossas experiências amargas de ontem. Há casamentos que não vão adiante porque continuam históricos, e quando se tornam históricos, se tornam histéricos. Há pessoas que não avançam na carreira porque continuam presas lá atrás naquilo que já foram um dia. Há pessoas que não florescem no seu ministério porque continuam nostálgicos, mas uma nostalgia nociva daquilo que já foi. Nós estamos, queridos, diante de um novo ano e de um Deus todo-poderoso, santo, amoroso, que tem um futuro planejado, que é o melhor futuro que você pode imaginar. Sim, porque o testemunho da Bíblia é esse. Eu não sou um pregador de prosperidade, de saúde e de sucesso. Mas a Escritura Sagrada nos mostra que o plano de Deus para aqueles que estão em Cristo Jesus é maravilhoso. Se nós fôssemos olhar a previsão do tempo, minha filha está olhando a previsão do tempo direto esses dias, porque vamos fazer uma pequena viagem à praia. Todo dia ela olha para ver se mudou, todo dia ela olha para ver se vai ter algum sol, se vai chover, que hora que vai chover, que hora que a gente consegue ir à praia. Se você pudesse olhar na previsão do tempo, do futuro, do que Deus tem para você, o céu é azul, o sol está brilhando. É por isso que nós não podemos ficar presos ao que já foi. Coloque diante de Deus os seus erros, coloque diante de Deus os seus remorsos, coloque diante de Deus tudo aquilo que já foi, e se entregue, abra-se para a graça maravilhosa de Deus, aquilo que Ele vai fazer. A segunda lição que nós vimos é que eu gosto da Nova Versão Internacional, porque isso nos ajuda a pensar com mais clareza o sentido da passagem. Diz assim, a parte B do versículo 18: não vivam no passado, ou seja, não more mais lá, não more mais no passado. Eu morei nos Estados Unidos e eu me lembro que quando eu estava nos Estados Unidos, no início foi muito difícil, porque eu vivia com saudade da terra onde cantam os sabiás. Eu ficava pensando, puxa, mas aqui não tem mortadela. Onde eu morava não tinha, hoje até tem. Aqui não tem mortadela. Tinha uma porção de coisa boa, mas não tinha mortadela. Aqui não tem guaraná. Tinha 1 milhão de tipos de refrigerantes e venenos dos mais variados que eu podia consumir, mas não tinha o guaraná. E aquilo me deixava num limbo de experiência, com o coração dividido, sem desfrutar o que tinha lá e nem desfrutar o que já tinha sido. Eu gosto como a Nova Versão Internacional coloca: não vivam no passado. Quando nós ficamos presos ao que já foi, para o bem ou para o mal, nós não conseguimos desfrutar do que Deus tem para as nossas vidas hoje, do que Deus está preparando para a gente agora. Há 2 exemplos que eu gostaria de destacar da Escritura.
Um se encontra em Gênesis 19, 26, é a esposa de Ló. Lembram? Sodoma e Gomorra ia colapsar por um juízo divino, e Deus disse que eles saíssem de lá depressa, porque todo aquele lugar seria destruído. E enquanto eles vão saindo, o que faz a mulher de Ló? Ela olha para trás e é transformada numa estátua de sal. Há quem diga que isso aconteceu onde é hoje o Mar Morto. Paralisada, nem para frente, nem para trás, salgada de tal modo que se torna amarga. E não tem gente assim? Que está olhando tanto para trás, para o que já foi, de novo, de coisas que foram boas ou de coisas que foram ruins, que se tornaram verdadeiras estátuas. Eles não vão para frente, eles não vão para trás, e se tornam tão salgados ao ponto de serem amargos. Você conhece gente assim? Eu espero que você não seja assim, porque Deus tem algo novo para você. Deus tem algo novo nesse próximo ano, porque nós que somos de Jesus vivemos em novidade de vida. O calendário, a mudança do calendário, os fogos que vão estourar, são apenas símbolos. Para nós o que vale é a verdade revelada na palavra divina. Nós precisamos nos agarrar por fé ao que diz a palavra de Deus. Veja um segundo exemplo, está em Hebreus, e se você puder, abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 11, versículos de 24 a 26, eu vou ler na nova tradução na linguagem de hoje. Nova tradução na linguagem de hoje, capítulo 11, versículos 24 ao 26. Foi pela fé que Moisés, quando já era adulto, não quis ser chamado de filho da filha de Faraó. Ele preferiu sofrer com o povo de Deus, em vez de gozar por pouco tempo os prazeres do pecado. Ele achou que era muito melhor sofrer o desprezo por causa do Messias, do que possuir todos os tesouros do Egito. Veja a última parte. É que ele tinha os olhos fixos na recompensa futura. Independente da tradução que você esteja lendo, o sentido do texto é esse: Moisés abriu mão de todo aquele passado, porque ele olhou para frente, ele olhou para a recompensa que existia para ele lá na frente, no futuro, e motivado enfrentou as lutas do presente. Porque perdemos a motivação da nossa luta muitas vezes, porque tiramos os olhos da recompensa do futuro. Deus, Ele está fazendo algo especial. Eu encorajo você, eu venho hoje aqui em nome de Jesus encorajar você, para refletirmos juntos, que não fiquemos presos nem nas glórias do passado, nem nos traumas do passado, mas que olhemos para Deus, para as novas oportunidades que Ele nos trará. E último, perceba o novo de Deus, versículo 19. Deus diz assim: vejam, quer dizer, vocês estão desatentos muitas vezes. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Vocês não notam, vocês não percebem que nos pequenos detalhes, no tecido da vida, Deus está fazendo algo novo. Deus, nós cantamos aqui que Ele tudo pode, os planos dEle não podem ser frustrados, que Ele é poderoso. Bem, vamos traduzir isso para a nossa vida? Que mesmo nos desafios, nos apertos, nas dificuldades, na sinuca de bico com as quais nós nos deparamos, Deus está fazendo algo novo. E Ele diz: vocês não estão vendo? Vejam, abram os olhos. Eu quero encorajar você por um breve momento a pensar, sejam situações difíceis ou alegres, o que Deus está fazendo novo na sua vida? Você olha e fala: aqui tem uma coisa nova, não estou entendendo ainda o que é, mas Deus está fazendo algo novo aqui. Eu não sei porque Deus me levou a essa situação, mas Deus está me chamando para algo novo. No final de outubro eu recebi um contato do Dr. Derek Stringer, que já esteve no Brasil algumas vezes, fui tradutor dele, um amigo,
E ele disse: Leandro, eu gostaria muito que você participasse de um especial de Natal comigo. Eu falei: mas como vai ser isso? Você grava aí no Brasil e manda para mim, nós vamos colocar num telão aqui em algumas igrejas. E eu tenho que te dizer, não é fácil, inglês não é a minha primeira língua. E mesmo com uma linguagem trôpega, eu fiz, gravei, mandei. Eu pensei: bom, Deus está fazendo algo novo. Eu recebi tantos retornos positivos. Aquele programa que estava na igreja foi usado nas emissoras de rádio pelo Reino Unido, e foi tão encorajador receber um trechinho de um desses programas de rádio com o locutor em voz britânica dizendo: Today we have a special guest from Brazil. His name is Leandro Tá. Quase ele está ratata, sou eu. Deus está fazendo algo novo na sua vida. Às vezes vem numa embalagem difícil, às vezes vem numa situação alegre, mas Deus está dizendo o seu nome. E Deus não tropeça no seu nome. Ele sabe exatamente quem é você, porque você não é só um número. Você é objeto do amor de Deus. E Ele está fazendo algo novo. O que é que você pode olhar e falar: olha, eu nunca vivi isso antes. Tem sido difícil, ou tem sido alegre. Deus está trabalhando na sua vida. Veja. Finalmente, nós podemos concluir que, se estamos diante do novo ano, 2025, e Deus está fazendo coisas novas, então nós não devemos viver agarrados naquilo que já foi. O que quer que seja. Confie no Senhor. Coloque a sua energia naquilo que está para frente. Já foi, já foi. Tem que perdoar alguém, perdoe. Tem que esquecer alguma coisa, esqueça. Carreira, repaginar tudo agora. Aproveite essa oportunidade e avance segundo a boa vontade do Senhor. Uma ilustração final para vocês. Dia 7 de agosto de 1954, aconteceu uma corrida que ficou conhecida como Miracle Mile. Era a história de John Landy, que estava liderando a corrida. Ele estava à frente, mas enquanto ele estava correndo lá na frente, era a primeira vez que eles iam cumprir uma corrida em 4 minutos. Ele está correndo, ele resolveu olhar pelo ombro esquerdo, onde estava o segundo colocado. E segundos no que ele se distraiu, olhando sobre o ombro esquerdo, para ver quem vinha atrás, o corredor passou por ele pelo lado direito. E a frase que ele diz é formidável depois de uma entrevista. Ele diz assim: está pronto para isso? Ele diz assim: enquanto olhava para trás, eu vi o futuro passar por mim. Enquanto eu olhava para trás, eu vi o futuro passar por mim. O meu desejo é que Deus nos dê a graça nesse final de ano, de não permitirmos que o nosso passado nos roube as bênçãos do futuro que Deus nos tem preparado. Que Deus não roube, que Deus não permita que o passado roube de você as bênçãos que Ele está preparando para a sua caminhada. Vamos orar. Senhor, ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos a esquecer o que se foi, a não vivermos mais presos ao passado. Que possamos perceber, Senhor, que sob Tuas mãos algo novo está acontecendo em nossas vidas. Algumas situações são difíceis, nós não entendemos, mas ajuda-nos a confiar em Ti, na Tua soberania, na Tua sabedoria. Dá-nos, Senhor, fé para seguirmos o Teu caminho. Coragem, Senhor, para abraçarmos o futuro, porque quem em Jesus confia pode avançar com esperança. E essa é a minha oração, aos meus irmãos e irmãs, em nome de Jesus.